Aqui é o professor Miguel, professor de matemática, gravando mais uma videoaula para os alunos do nono ano. No capítulo 4, que é o assunto que a gente vai estudar essa semana, nós temos radicais. A palavra radicais significa a operação de radiciação, tem a ver com radiciação, ou raiz quadrada, raiz cúbica e etc. Primeiro ponto, nós temos raiz enésima de um número real. O que significa raiz enésima? A raiz enésima, na verdade, é uma raiz cujo o índice do radical é n. Por isso chamamos de raiz enésima. E esse n pode ser qualquer número natural maior do que 2, maior que ou igual a 2. Se tivermos igual a 2, nós temos raiz quadrada. Se tivermos 3, temos raiz cúbica e por aí vai. Exemplo. A raiz quadrada de 9 é igual a 3. E sempre que tivermos o radical, no índice do radical, sem nenhum número aqui no índice do radical, fica subentendido que é o 2, ou seja, a raiz é quadrada. Então, nesse caso aqui, raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por que nós sabemos que 3 ao quadrado é 9? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, essa é a definição de raiz quadrada. Raiz quadrada é um número tal que, quando está elevado ao quadrado, dá esse resultado que está no radicando. Ou seja, raiz quadrada de 9 é um número tal que, quando eu elevar ao quadrado, vai dar 9. E esse número, na verdade, é o 3. Raiz cúbica, segundo exemplo, raiz cúbica de 8. Tá? O índice do radical é o 3, o radicando é o 8 e a raiz é o 2. Nós temos aqui a raiz cúbica de 8, do mesmo jeito, é a mesma definição que é aplicada aqui. É um número que elevado ao cubo vai ser igual a 8. Porque, na verdade, turma, a radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, se você tem potência 2, a operação inversa é a raiz quadrada. Se você tiver potência 3, ou seja, cúbica, a operação inversa é a raiz cúbica. Tá? Então, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. Tá? É importante também nós entendermos que na raiz quadrada não existe, ou não está definido a raiz quadrada de números negativos. Porque, pela definição, a raiz quadrada é um número tal que elevado ao quadrado vai dar um valor, né? Vai dar o valor do radicando. Mas só que quando eu elevar ao quadrado, nunca o resultado pode ser negativo. Todos os números, tanto eles positivos e negativos, quando eu elevar ao quadrado, sempre vai resultar no número positivo. Então, nunca, pela definição, nunca teremos raiz quadrada de números negativos. Ou seja, eu botei aqui um exemplo, a raiz quadrada de menos 4 não está definida no conjunto dos números reais. Mas, existe algumas exceções. Por exemplo, quando a raiz for cúbica. A raiz cúbica de menos 8, por exemplo, está definida. Tá? Porque, pela definição, é um número que é elevado ao cubo, que vai dar 8. E esse número é o menos 2. Porque menos 2 ao cubo é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Tá? Então, fazendo o jogo de sinais, dá negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Ou seja, quando a raiz for cúbica, devemos tomar muito cuidado, porque ela pode sim estar definida no conjunto dos reais. Vale lembrar também que a raiz enésima de 0 é sempre 0, ou seja, qualquer raiz de 0 sempre vai ser 0, pela definição, porque 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 vezes 0 é 0 e etc. Segundo ponto, nós temos as propriedades do radical. Nós temos aqui, nós vamos estudar 5 propriedades dos radicais. As 3 primeiras estão aqui para vocês, tá? As 3 primeiras propriedades dos radicais. Então, vamos lá. A primeira propriedade diz que se eu tiver a raiz enésima de um número elevado a n, eu posso cortar o n aqui do índice do radical com n potência do radicando. Então, vai ficar somente o radicando. Ou seja, raiz enésima de a elevado a n é simplesmente a.
Para facilitar, eu coloquei aqui um exemplo para vocês, ó. A raiz quádrupla de 81 é igual a raiz quádrupla, coloco 4 aqui, né, no índice do radical. E o 81, se você fatorar o 81, ó, 81 dividido por 3, 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Na verdade, o 81 é igual ao 3 elevado à quarta potência. Aí eu substituí aqui, no lugar do 81, botei 3 elevado à quarta potência e cancelei o 4 índice do radical com o 4 expoente do radicando. O que aconteceu? Resultou somente no valor numérico de 3, tá? Ou seja, a raiz quádrupla de 81 é igual a 3. A segunda propriedade, nós temos aqui a raiz enésima de A elevado a M. Pode ser que eu possa simplificar tanto o índice do radical como o expoente do radicando. Dividir por o mesmo número, isso é simplificar. Dividir tanto o índice do radical como o expoente do radicando por o mesmo número, como está aqui, está na definição. Um exemplo é a raiz sextupla, ou a sexta raiz de 1000, tá? Eu vou aqui simplificar o 1000. O 1000, na verdade, é 10 elevado ao cubo. Então, se eu tenho 10 elevado ao cubo, e a raiz, né, a raiz sextupla de 10 elevado ao cubo, eu posso simplificar. Como eu posso dividir o 6 por 3 e o 3 por 3, eu divido. Quando eu divido 3 por 3, fica 1. 6 por 3, 2. Então, fica a raiz quadrada de 10. E a raiz quadrada de 10 não tem. E fecha aqui a conta, tá? Raiz quadrada de 10. Então, turma, nós temos aqui, ó, a terceira propriedade. Na terceira propriedade aqui, nós temos a raiz emésima da raiz enésima de A. Ou seja, quando eu tiver dois índices diferentes e duas raízes, eu posso tirar o índice da menor raiz, que está dentro, né? Aqui dentro da outra raiz, eu posso tirar esse índice para fora do outro radical. Ou seja, para fora do outro radical aqui, no caso, juntar com M. Esse M que está dentro, ele sai e multiplica o M. Aqui como está aqui, ó. M vezes N vira somente uma raiz. Tá? Vira somente uma raiz aqui. Somente a raiz M vezes N de A. Beleza? Aqui eu coloquei um exemplo. Aqui eu coloquei aqui no final aqui, ó, um exemplo para facilitar no entendimento. Eu tenho a raiz cúbica da raiz quadrada de 10. Como a raiz é quadrada, eu sei que o índice do radical é 2. Como eu quero transformar em uma só raiz, eu coloco só uma raiz. Aí coloco 3 vezes 2. Tá? Porque esse 2, índice do radical da raiz quadrada, saiu multiplicando 3. 3 vezes 2, 6. Então fica essa raiz sextupla de 10. Tá? E aqui morreu a conta. Tá? Não tem mais o que fazer. Beleza, turma? Então essa aí são as 3 primeiras propriedades do radical. Diz que se eu tiver o produto, aqui 2 fatores, tá? Dentro de um radical, eu posso desmembrar esse radical, tá? Em 2 parcelas. Por exemplo, a raiz quadrada de 200, na verdade 200 é como se fosse 2 vezes 100. E é 2 vezes 100, tá? 2 vezes 100 é 200. Então, como eu tenho 2 fatores aqui e uma raiz quadrada envolvendo esses 2 fatores, eu posso muito bem desmembrar, tirar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 2 não tem valor exato e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, fica 10 vezes raiz de 2, 10 raiz de 2. A quinta propriedade é muito parecida com a quarta propriedade. Tem a ver também com o desmembramento dos radicais. Se eu tiver uma raiz enésima de uma fração A sobre B, eu posso muito bem desmembrar essa raiz para cima, ou seja, para o numerador, e para baixo, ou seja, para o denominador. Exemplo, raiz quadrada de 25 sobre 9. Eu posso tirar a raiz quadrada de 25 e posso tirar a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, fica 5 terços, tá bom?
Próximo ponto, simplificando radicais. Quando você trata de uma simplificação, a primeira palavra que vem na mente da gente é a palavra fatório, ou seja, fatoração. Para você simplificar o radical, o ideal é você fatorar esse radical. Então, quando você fatora o radical, por exemplo, raiz quadrada de 75, eu fatorei aqui do lado, tá? Fatoração, produto de fatores primos, é 3 vezes 5 ao quadrado. Esse quadrado ele vai cortar com o índice do radical. Corta o 2 aqui com o índice do radical. Então, vai sair o 5 para fora da raiz. E vai ficar preso somente o 3, porque não tem expoente 2. Beleza? O próximo número aqui é a raiz quadrada de 700. A raiz quadrada de 700, eu pego o 700 e fatorei aqui. Deu 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. 2 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes 7. Então, é a mesma coisa que eu pegar e colocar a forma fatorada dentro da raiz. Aí eu vou cancelar o índice do radical com os expoentes da raiz quadrada, tá? Ou seja, expoentes 2 do radicando. Aí eu cancelo 2 aqui com 2 do índice, 2 do 5 do expoente com 2 do radicando. E aí os 2 e os 5 vão sair para fora da raiz. Então fica 2 vezes 5 fora da raiz e vai ficar preso somente dentro da raiz aqui o 7. Vai ficar preso dentro da raiz o 7, tá? O 7 fica preso dentro da raiz, é porque ele não tem expoente 2. Então, o resultado, 2 vezes 5 é 10. 10 raiz de 7 é aqui a forma fatorada, tá? É a forma simplificada desse radical aqui. Se você observar bem, eu peguei aqui o exemplo do 75. O 75, ele é uma raiz quadrada que não tem fator externo, tá? O próximo ponto aqui é fator externo no radical e sem fator externo radical, tá? Sem fator externo radical. Então, o que a gente faz? A raiz quadrada de 75 é sem fator externo. E 5 raiz de 3 é com fator externo. Se eu tenho um radicando, ou melhor dizendo, um radical, que esse radical tem um número fora, ou seja, tem um fator externo, para me colocar ele dentro do radical, dentro da raiz, eu preciso considerar que raiz é essa. Por exemplo, se eu tiver 3 raiz de 7, 3 raiz de 7, deixa eu aumentar aqui o zoom, 3 raiz de 7 aqui, ó. 3 raiz de 7 é um radical com fator externo. O fator externo é o 3. Se eu quiser colocar esse fator externo dentro da raiz, eu preciso considerar que raiz é essa. Como a raiz é quadrada, ele entra para dentro da raiz ao quadrado. Então, fica 3 ao quadrado vezes 7. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 7, 63. Então, fica a raiz quadrada de 63. Pronto. Já aqui, a raiz quadrada de 63, na verdade, é um radical sem fator externo. Beleza, turma? Então, é isso aí. Essa foi a proposta da semana, tá? No roteiro de matemática para o 9º ano, tá? Da Escola Cincinato. Então, até a próxima e bons estudos!